Cito o vereador Danilo que proceda a leitura de um versículo bíblico e após faremos a oração do Pai Nosso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa, da 18ª legislatura da Câmara Municipal do Rio Branco do Sul. Solicito à secretária ad hoc que proceda à leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, consta do expediente da presente sessão as seguintes matérias que seguirão a ordem do dia. O projeto de lei ordinária número 40 de 2023, de autoria da chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. A autoria, chefe do Poder Executivo Municipal, prefeita Karime Fayad. Acompanha o presente projeto de lei o parecer jurídico de número 65 de 2023, pela regularidade material e formal do referido projeto. O parecer de número 45 de 2023, da Comissão de Justiça e Redação, favorável à aprovação do referido projeto. A proposta de emenda modificativa e aditiva número 1 de 2023, apresentada pela secretária da Comissão, vereadora Raquel Correia Furmo, e parecer número 17 da Comissão de Finanças e Orçamento, no sentido de que o projeto de lei seja encaminhado à deliberação do plenário, com destaque nos dispositivos da emenda proposta, apresentada pela secretária da Comissão, vereadora Raquel Correia Furman, em sendo acolhida a presente emenda, que retorne o presente projeto a esta comissão para a redação final nos termos do artigo 81 do Regimento Interno. Então, senhor presidente, nós temos para a deliberação hoje, conforme já mencionei, o projeto de lei ordinária número 40 de 2023, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Esse projeto tramitou na comissão, teve uma emenda, cuja leitura eu vou também fazer, dos dispositivos que serão alterados. A redação principal, também vou fazer a leitura, para que todos tenham ciência, e vou fazer a leitura da emenda, que vai também para a ordem do dia, para a deliberação desta Casa Legislativa. Então, o texto original, que foi apresentado pelo Executivo, está nas seguintes disposições. Artigo 11. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programada para 2024, poderão ser expandidas em até 20%, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse aqui é a redação original, ela está fixando as despesas, a expansão das despesas em até 20% no orçamento do Executivo. Na emenda proposta, pela vereadora Raquel, que é secretária da comissão, é a emenda modificativa e aditiva. Modificativa porque ela está alterando o valor e aditiva porque ela está inserindo um parágrafo único. Então, assim, com a emenda apresentada pela vereadora, o dispositivo ficaria com a seguinte redação. O artigo 11 do projeto de lei número 40 de 2023 passará a vigorar com a modificação de que receita corrente líquida programada para 2024 para 10%. E ainda deverá ser acrescido ao parágrafo único com a seguinte redução. Então, aqui, no artigo 11, a redação original seria de 20%, com a proposta de emenda está reduzindo o orçamento para 10%. E acrescentando ainda o parágrafo único, com a seguinte redação. O que diz o parágrafo único?
O aumento de despesas previstas nesse caput dependerá de prévia aprovação do Poder Legislativo mediante demonstração do preenchimento dos requisitos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade funcional dos responsáveis. Tá, essa é a emenda no que se refere à alteração do artigo 11. Tá? Segue ainda a emenda modificativa e aditiva apresentada pela vereadora. Menciona também a alteração do artigo 26 do projeto de lei 40 de 2023 e também acresce ao parágrafo 2º a alteração. Então, a redação original que veio do Poder Executivo, do artigo 26, parágrafo 2º, a redação original é esta: o orçamento para 2024 poderá ser alterado mediante a abertura de créditos suplementares até o limite de 20% de seu valor por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal e por ato do presidente da Câmara Municipal, no âmbito do Poder Legislativo, servindo como recursos para tais créditos suplementares quaisquer das formas definidas no artigo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Essa é a redação original do projeto de lei que veio encaminhado pelo Executivo, que dá um crédito suplementar ao Executivo de até 20%. O artigo 26, que é apresentado na emenda, com a emenda modificativa e aditiva na proposta apresentada, ficaria com a seguinte redação: o orçamento para 2024 poderá ser alterado mediante a abertura de créditos suplementares até o limite de 10% de seu valor, servindo como recursos para tais créditos suplementares quaisquer das formas definidas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Acresce ainda no artigo 26, parágrafo 2º, o parágrafo único: o aumento de despesas previstas neste caput dependerá de uma prévia aprovação do Poder Legislativo mediante demonstração do preenchimento dos requisitos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade funcional dos responsáveis. Então, nós temos o texto principal, né, como fiz o destaque dos dispositivos do artigo 11 e o artigo 26, fiz a leitura da forma original, como veio, e a forma da emenda aditiva e modificativa apresentada pela vereadora, que pretende fazer a alteração da porcentagem. Do artigo 11, a redação original é 20%, com a emenda fica 10%. No artigo 26 também, a redação original é 20%, com a emenda ficaria em 10%. Diretora, só uma perguntinha. Na comissão, o vereador Miguel e o vereador Leandro, eles acompanharam o pedido da emenda dela? Votaram favorável ou contrário? Na verdade, é o seguinte: a comissão entendeu, vereador, não acolheu e nem rejeitou. A comissão deliberou pelo seguinte: que fosse deliberado em plenário. Esse foi o posicionamento da comissão. Por maioria, a vereadora Leandro e o vereador Miguel entenderam que encaminhar para o plenário deliberar. Quando que eles decidiram isso, doutora? Que no dia da reunião de comissões, o Miguel deu o parecer dele favorável à emenda? Vereadora, eu sinalizei até que poderia votar favorável, mas o voto é meu e eu votei para deliberar no plenário. Só mais uma questãozinha, assim, eu vejo assim, a questão do artigo 180 do nosso regimento. Ele diz que a emenda, ela sendo rejeitada, ela vem para o plenário e ela é votada, não precisa votar o projeto principal, ela vota a emenda, aí a emenda aprovada ou não, ela vota para a comissão, para que a comissão inclua no projeto principal, para que daí venha o projeto principal para a votação, é isso? Sim, na verdade, muito bem mencionado por Vossa Excelência. Caso a emenda for rejeitada. Nesse caso, a emenda não foi rejeitada e não aceita. A comissão deliberou, por maioria, de que queria encaminhar a emenda para plenário, para que o plenário soberano defina a questão da emenda, se aceita ou não.
Então, no caso, votaremos a emenda primeiro. Votaremos, sim. Só a emenda? Votaremos assim. Seguinte, vereador, já vou explicar como é que vai ser o processo de votação. Votaremos primeiro o texto principal, que se refere à integralidade do texto, e faremos o destaque dos dispositivos. Fazer o destaque dos dispositivos que serão votados apartados. Então, assim, haverá o destaque dos dispositivos que é apresentado pela emenda. Aceito hoje a emenda, na segunda discussão já, o texto já volta alterado. Entendeu, vereador? Aí, na segunda discussão, a gente não vai votar mais a emenda. A emenda, se for sendo aceita hoje, na segunda discussão, o projeto de lei já vem com a emenda alterada. Eu acho, no meu entendimento, o que compõe o regimento interno, nós teríamos que votar a emenda. Doutora. A emenda voltar para as comissões, para que as comissões coloque ela no projeto principal ali, para daí que ela venha para plenário, como ele foi definido aqui em plenário hoje, a emenda. Oi, doutora. Boa noite, presidente. Eu não vou votar Boa o noite, projeto principal vereadores. O artigo 181 do regimento, ele é claro. Aprovado o projeto com emenda, voltará à Comissão de Finanças e Orçamento para colocá-lo na devida forma no prazo de 3 dias. Então, o que eu entendo que hoje tem que ser discutido e votado a emenda, aprovado a emenda, voltará para a comissão, para o texto ser redigido, e daí voltará para a votação com o texto com a alteração. Até porque eu não vou votar o projeto principal. Se for para votar o principal hoje, que eu vou pedir um pedido de vista para que seja deliberado para o plenário. Vereador, na verdade, essa questão até surgiu com o procurador da casa e eu fui questionar ele. Se a gente hoje votaria só a emenda, ou se a gente votaria faria o destaque, porque o próprio regimento prevê essa possibilidade de nós fazermos os destaques dos dispositivos para votarmos eles de forma isolada. Então, qual que foi a orientação que ele nos deu? Que nós votássemos o texto, né, principal e, posterior, fizesse o destaque só dos dispositivos e deliberando a emenda. Votando a emenda, aí na segunda votação ele já vem com alteração, entendeu? Aí o texto ele já vem alterado, de forma que daí, de fato, ele vai para a comissão, a gente aprovando aqui, a comissão vai alterar, e daí na segunda discussão o texto já vem alterado. Mas por que a doutora não coloca, então, a emenda antes do projeto principal? Pode ser? Podemos. Não? Beleza, então. Daí Fechou. fica, eu acho que fica... Isso. Podemos votar a emenda e depois votamos o texto principal daí, para não haver nenhum problema. Beleza, então. Não, fica... Presidente. Eu acho que fica bom. Podemos conduzir dessa forma? A emenda antes... Só um minuto, por favor. Gente, eu acho o seguinte aqui. Independente da lei orgânica, lei, sei lá que tipo de lei, está cheio de lei no município, está cheio de lei nessa casa de lei. Só que eu quero que fique bem claro para o povo, quero que o povo entenda. Essa mania de ficar querendo fazer difícil as coisas, por que fazer difícil? Poxa, lê, apresenta o primeiro, o povo vai entender o que está acontecendo. Por que não vai ser aprovado 20%? Porque teve uma emenda em cima. É isso que eu quero que o povo entenda. Então vamos parar de achar que vai dar nó na cabeça do povo. Tem que parar com isso, gente. Então se a gente... É muito fácil chegar aqui no plenário e encher aqui de artigo, de lei, e de um monte de injeção de linguiça para mim, porque para mim isso aqui é uma falta de respeito com o povo. Então vamos falar a língua do povo, vamos falar do jeito que o povo entenda. A prefeita manda um orçamento aqui, um pedido de 20%. O vereador não quer dar, ele entra com a emenda, é simples. E 10% para o prefeito trabalhar. Então vamos explicar do jeito que o povo entenda. Eu já estou cansada dessa mania de achar que o povo é burro. Parem com isso. Por que isso, gente? Pelo amor de Deus, vamos ter respeito. É uma falta de respeito com o nosso povo. Enche aqui de artigo, enche aqui de um monte de coisa. Tá, aqui não tem, ó, tem gente formada, sim, que está a par de todas as leis. Só que eu não estou a par de todas as leis, assim como muitos não estão.
Assim, eu estudo, eu vejo, tem muita lei, gente, tem muito artigo, mas nós, leigos no assunto, não entendemos. E eu me coloco junto com o povo, porque tem coisa que eu não vou ficar querendo entender. E eu não faço questão de entender coisa difícil, não. Eu acho que nós estamos aqui, porque na hora da gente votar, todo mundo vai pedir voto e faz tudo facinho. Ah, sai da tua casa e vai votar. E por que na hora que é para explicar para o povo? Aí faz o quê? Faz esse tipo de baboseira? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? Então vamos fazer um negócio aqui que o povo entenda. Eu quero que o povo entenda o que está acontecendo aqui nesse plenário hoje. O que está sendo votado aqui. Entendeu? Isso que eu quero, que o povo entenda. Então vamos fazer de um jeito que o povo entenda. E sem esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, gente. Ah, chega, já estou cansada. Viu, senhor presidente, eu acho... Viu? Gente, para lá. Calma. Questão de ordem aqui na casa. Questão de ordem. Questão de ordem, nós entendemos. Viu? Eu quero questão de ordem, por favor. Peço ordem na casa aqui, senhor presidente. Peço ordem na casa aqui, senhor presidente. Peço ordem na casa aqui. Eu quero só falar que aqui ninguém está de brincadeira. Aqui ninguém está de querer mimimi daqui, mimimi dali. Aqui nós estamos para votar um projeto importante para o município. E a casa, os vereadores, que ninguém está contra a prefeita, ninguém está contra o município. Nós estamos a favor. A única coisa que nós queremos é mais transparência. Foi o que conversou com a maioria dos vereadores. Então ninguém está contra o prefeito não vai perder nada. Se ela mandar aqui um projeto para asfaltar a rua de vocês, vai ser aprovado com certeza. Se ela mandar aqui para mais médico, vai ser aprovado. Ninguém está contra o prefeito. Então vamos parar de showzinho aqui, que ninguém aqui... Ou vocês param ou para a sessão. Vamos parar a sessão. Senhor presidente, aqui é uma casa de lei, respeito cada um de vocês, mas nós precisamos ter respeito. Os vereadores, nós estamos aqui discutindo assunto do nosso município, é o bem-estar meu e o bem-estar de vocês. Então vamos ter ordem na casa. Senhor presidente, eu quero só fazer um pedido aqui, então, para que vamos parar. Eu quero vistas do projeto, quero que seja deliberado para um pedido de vista. Está em votação a vista, então. Quem aprova permanece como está. Deixa eu terminar a sessão. Não, ele tem que encerrar a sessão. Tem que encerrar a sessão. Na verdade, assim, a situação é a seguinte, os vereadores pediram vista dos autos. Então, assim, para informar a população que está aqui, que veio para assistir a votação não vai acontecer, porque os vereadores pediram vista e eles têm esse direito de ficar com vista dos processos. A gente vai marcar outra sessão e na outra sessão volta para a deliberação. Viu? Só um pouquinho. Aceitamos, Levi, eu te conheço há muito tempo, você é de dentro da minha casa, te respeito você, tua família, entende? Você tem que entender, entende? Não é todos os vereadores, nós estamos respeitando, não é todos. Então, você viu, teve 6 votou, 5 não votou, entendeu? Então, não é eu que vou decidir. Eles pediram vista, é lei, essa é uma lei, eu não posso passar por cima deles agora. Você me entendeu? Eu, como presidente da casa, eu não posso. Tem uma semana aí. Aham. Mas Acabou. mas tá bom. Acabou, né? Encerrou a sessão, gente.